Olá, meus amigos, um dia de muita paz, acompanhado sempre do trabalho do Cristo, que é a pá da renovação espiritual. Hoje, exatamente 25 de maio de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Médiuns. Nós estamos na segunda parte, capítulo 19, intitulado O Papel dos Médiuns nas Comunicações Espíritas. Nós iniciamos o item 225, dissertação de um espírito sobre o papel dos médiuns. Então, nós estamos fazendo aqui uma leitura e um estudo de uma orientação de um amigo espiritual sobre o papel dos médiuns nas comunicações. Eu vou solicitar para a nossa irmã Carla fazer a nossa prece de gratidão. Graças te damos, Senhor, de misericórdia e bondade, que nos concede mais uma vez essa oportunidade de estudo, de trabalho, de aprendizado. Ilumina a nossa inteligência, ilumina a nossa orientadora e abre nosso entendimento, Senhor, para as belas lições que aqui recebemos, das intuições, dos pensamentos, de todas as vibrações. Graças te damos, que assim seja. Então vamos lá. Dissertação então de um espírito sobre o papel dos médiuns. Assim continua. Assim, quando encontramos em um médium o cérebro repleto de conhecimentos adquiridos na sua vida atual, e o seu espírito rico de conhecimentos latentes, ou seja, ele desenvolveu a intelectualidade nessa encarnação e o médium, e traz da sua encarnação passada, ele tem um arquivo maravilhoso. Vamos ver o que acontece. Adquirido na sua vida, e o seu espírito rico de conhecimentos latentes, obtido em vidas anteriores, suscetíveis de nos facilitarem as comunicações, preferimos nos servir dele, porque com ele o fenômeno da comunicação se torna muito mais fácil para nós do que com um médium de inteligência limitada e de escassos conhecimentos adquiridos anteriormente. Vamos nos fazer compreender por meio de algumas explicações claras e precisas. Então aqui esse espírito já nos diz que a preferência deles é com um médium que tenha maior capacidade intelectual. Porque isso vai facilitar a comunicação, porque a lição que eles estão trazendo são lições grandiosas. E se o médium não tem um desenvolvimento intelectual, e não tenha, porque aqui ele citou 2 pontos, aquele que tem o seu desenvolvimento intelectual nessa encarnação e que traz as suas lembranças. Por exemplo, o Chico, para começar a psicografar os poemas, porque o primeiro livro foi Parnaso de Além Túmulo, Emmanuel orientou para que ele começasse a ler poemas, né? Para que ele começasse a entrar nesse mundo do poema, entende? Obviamente que quando os espíritos começaram a psicografar, cada um psicografou à sua maneira. Cada espírito falava, escrevia o seu poema da sua forma, porque nós sabemos, eu não entendo muito, infelizmente, mas o pouco que a gente sabe é que cada poema tem técnicas, tem regras. No livro que eu comprei comentado, né, já até comentei aqui, que a pessoa que comenta é um especialista em poemas e cada poeta tem o seu especialista, que conhece um que usa muito diminutivo, o outro que faz a métrica rimada, o outro que não rima. Então, tudo isso são detalhes que a gente não sabe e existe. E quem estuda vê perfeitamente a semelhança. Porque cada autor, cada poeta, ele tem a sua característica, a sua forma, o seu estilo de se escrever. Então, ali dentro do Parnaso de Além Túmulo, quem conhece Casimiro Cunha, né? Quem conhece cada um daqueles, diz, olha, é exatamente a maneira de...
A maneira de cada um. Então, por mais que o Chico tenha lido sobre o poema, ele não tinha como aprender a fazer tantos estilos literários diferentes. Idênticos. Então, já entendemos aqui o que ele falou. Quando encontramos em um médium o cérebro repleto de conhecimento adquiridos na sua vida atual. Por isso que o médium ele tem que estudar. Eu gosto de explicar de uma forma assim, bem simples. Para nós que adoramos cozinhar, é uma maravilha você entrar numa cozinha com todos os temperos. E de repente você entrar numa cozinha que tem apenas o sal. Você vai dar conta de cozinhar? Vai. Mas vai ser do jeito que você... Não, porque você não tem recursos dentro da cozinha. Então, a cozinha aí seria essa máquina cerebral do médium, né? E mais ainda, o lado espiritual, que é o conhecimento que ele carrega latente. Aí a gente começa a compreender um pouco Francisco Cândido Xavier, né? Com um médium cuja inteligência atual ou anterior se ache desenvolvida, o nosso pensamento se comunica de forma o quê? Instantaneamente, de espírito a espírito, graças a uma faculdade peculiar à essência mesma do espírito. Nesse caso, encontramos no cérebro do médium, então se está no cérebro do médium, é do passado ou é dessa? Graças a uma faculdade peculiar à essência mesma do espírito. Nesse caso, encontramos no cérebro do médium os elementos apropriados a dar ao nosso pensamento a vestimenta da palavra que lhe corresponde. Porque a tia tem falado muito isso. Os espíritos, eles nos transmitem o pensamento. Quem reverte o vocabulário? É o médium. Quanto melhor o vocabulário do médium, né, melhor a comunicação. Melhor a comunicação, porque quando o médium não tem lá um vocabulário muito bom, é muito limitado, ele vai ter dificuldade de interpretar realmente, porque ele é o intérprete, o médium é o intérprete do quê? Do pensamento do espírito. Se ele não tem lá um vocabulário, ele não vai ter como transmitir o pensamento do espírito. Não vai ficar muito limitado, não tem como. Não dá. Ele pode até captar, mas ele não saberá revertir, ele não saberá interpretar. Isso. Nesse caso, encontramos no cérebro do médium os elementos apropriados a dar ao nosso pensamento a vestimenta da palavra que lhe corresponda. E isto, quer o médium seja intuitivo, quer o médium seja semimecânico ou inteiramente mecânico. Olha que... porque é aquilo que a gente pensa assim. O fato exatamente. O fato do cidadão ser mecânico, isso não quer dizer que ele não tenha que interpretar, porque o médium mecânico, ainda assim o espírito vai utilizar a cozinha de quem? Do médium. Ele vai utilizar os recursos. O médium apenas não lembra, não tem consciência, mas o espírito está utilizando o recurso do médium. Também ele vai utilizar, porque o espírito ele traz vocabulário. O que o espírito traz? Pensamento. Quem é que vai revertir esse pensamento em um vocabulário? É o médium. É o médium, mas ele está inconsciente. Ainda assim, ele não vai lembrar. Mas ele, espírito, está ali. Ele, o médium, a alma, ele está ali. Ele participa. Vamos aqui repetir a pergunta da Lígia. A Lígia está perguntando assim: tia, e o caso de um médium que ele é mecânico e ele começa a psicografar num idioma que não é dele particular? É isso a pergunta, Lígia? É isso mesmo? Tá. Nós já sabemos que isso é o quê? É o que a gente chama de a xenoglossia, que o espírito ele vai se comunicar utilizando um outro idioma e nessa encarnação ele não tem. Ele é mecânico? É. Agora, nós já estudamos isso na aula passada, Lígia, acho que ela não estava.
O que ele vai dizer? O espírito comunicante, Lígia, ele não transmite pensamento. Pensamento é idioma. Entendeu? Mas ela está perguntando se o médium é brasileiro e está escrevendo em francês. É isso que ela quer saber. O médium é brasileiro e está escrevendo em francês. O braço e ele não tem a menor consciência do que ele está escrevendo. Entendi. Aí ela pergunta aqui, mas o médium é mecânico, ele está psicografando. Já também estudamos isso, Lígia. Ele traz no seu arquivo e o espírito está utilizando o quê? A cozinha dele. Foi a explicação que eu dei. Mas essa forma de inconsciente, porque a gente, quando a gente diz assim inconsciente, ele não tem nada a ver com isso. Não, ele tem tudo a ver com isso, ele só não lembra. O que complicou, porque no cérebro do médium... O cérebro é o quê? Da encarnação presente. O cérebro é o que eu aprendi nessa. Mas o que complicou? O cérebro do médium é a encarnação presente. Sim. Mas quem que não disse que ele não pode usar? Vamos voltar à leitura. Vocês estão confundindo, olha. Com o médium cuja inteligência atual ou anterior, olha o ou aí. Estamos juntos? Com o médium cuja inteligência atual ou anterior se ache desenvolvida, ou nessa ou noutra, o nosso pensamento se comunica. O pensamento de quem que comunica? Do espírito comunicante. Ele se comunica como? Instantaneamente. Como que ele se comunica? É algo demorado, leve? É algo instantâneo. Essa comunicação acontece de espírito a espírito. Espírito a espírito, porque é pensamento. Quem pensa, o pensamento é um atributo do espírito. Quando o espírito comunicante, ele atua sobre o espírito, é pensamento, atuando, é pensamento. Tia, mas a comunicação é de perispírito, estou falando de acoplamento, mas aqui nós estamos falando de transmissão de pensamento. De espírito a espírito. Graças ao quê? Graças a uma faculdade que é particular, a essência mesmo de quem? Do espírito, que essa particularidade dessa comunicação pensamento a pensamento é de quem? Do espírito, só ele tem essa capacidade. Até aí, estamos juntos? Então vamos lá. Nesse caso, qual caso? Pensamento a pensamento. Então, olha só, nesse caso, encontramos pensamento a pensamento. Agora, quando ele fala no cérebro do médium, no cérebro do médium é o quê? Na encarnação de hoje. É o que ele desenvolveu nessa encarnação. Encontramos no cérebro do médium os elementos apropriados. Que são esses elementos apropriados que estão Ele usa cérebro, gente, mas ele está querendo dizer assim, olha, é algo que ele aprendeu nessa encarnação, algo que ele desenvolveu. Porque isso quer dizer o quê? O fato de eu ter desenvolvido nessa encarnação, isso não quer que eu nunca tive. Claro que eu tive, mas eu trouxe para o consciente, porque nessa encarnação eu desenvolvi. Eu posso ser uma pessoa super inteligente, ter nascido no interior do interior do interior e não ter acionado. Mas se eu me esforçar, você está entendendo? Eu trago isso para o meu consciente. Os elementos apropriados a dar o nosso pensamento, ele encontra na máquina cerebral do médium os elementos apropriados para dar o quê? A vestimenta da palavra que lhe corresponda. Que corresponda a quem? Ao pensamento. Aí ele diz, e isto quer o médium seja intuitivo. Porque no médium intuitivo, ele recebe, ele recebe uma inspiração. É que o pensamento vem muito rápido. A ideia vem muito rápida, mas vem pronta. Quem que vai ter que revestir de vocabulário? O médium. Semimecânico, tem hora que ele lembra e tem hora que ele não lembra. Quem que vai ter que revestir? O médium. Ou inteiramente mecânico. Quem que vai ter que revestir? É o médium. Por quê? Porque é utilizado o arquivo dele. Sempre é o médium. Quem vai revertir o vocabulário não é o espírito, é o médium. Isso até lembra a pergunta que o André faz lá no... Porque a gente está achando que semiconsciente o caba apagou geral. Porque o André pergunta, eu achava que era só uma máquina. Não. Aí ele vai até explicar, é mais do que uma máquina. É mais do que uma máquina, porque o fato de eu ser
de eu ser inconsciente, é aquilo. Eu não lembro. Eu dou uma apagada, fisicamente falando, mas o espírito tô ali. Eu não morri, não. Eu tô ali revestindo. Quando eu, espírito, acordo, que eu volto à minha lucidez, que eu saio do transe mediúnico, eu digo, eu não lembro de nada. Mas o fato de eu falar, eu não lembro de nada, isso não quer dizer que eu não fui médium, que eu não participei, que eu também não fiz o processo da interpretação. Então, é como tu fala, eu, Conceição, não estava, mas eu, espírito. Eu, espírito, estava. É como se a gente, por que a gente diz que o médium é um intérprete? Então quer dizer que o mecânico não é intérprete? Entendeu? Quando eu digo médium não é um intérprete? Não, mas então o mecânico não é, porque ele não participa de nada. Não, gente, ele participa de tudo. O que está falando isso aqui é o espírito. Ele está afirmando. Quer seja intuitivo, quer seja semimecânico, quer seja mecânico, sempre é o espírito que vai revestir de palavras. Aí a gente vai dizer, mas tia, aquela pessoa que só teve o primário e de repente num transe mediúnico, a gente vai dizer, olha, nessa encarnação ela não desenvolveu, mas ela tem um arquivo, e quando ela entra em transe, mesmo ela aciona o seu arquivo, é utilizado o vocabulário dela. Aqui nós temos o médium mecânico, tá? Temos um espírito comunicante. Esse médium mecânico, ele entra num transe. A máquina cerebral, quando ele volta, não lembra nada, ok? Presta atenção. Mas ele ainda assim, o espírito ao se comunicar, vai passar por ele espírito. Alma, eu vou usar o termo alma, tá? E essa informação dessa alma, que tá de certa forma como intérprete do espírito, ele vai utilizar o corpo de quem para fazer isso? Para passar a comunicação? Dele. Ele é a alma. E essa informação vai passar pela cabeça de quem? Vamos supor que tu seja um médium mecânico, tá? Tu recebe toda a informação na condição de alma que tu és, mas a tua máquina cerebral está danificada. Tu tem como passar a comunicação? Entendeu agora? Que tem que passar pela máquina cerebral? Porque se uma máquina cerebral estiver com defeito, com dificuldade, com limitações, com qualquer patologia, não tem como se comunicar. Eu não tenho como transmitir, eu não saberei decodificar. O cérebro não tem como decodificar. A gente pode pensar hipoteticamente... Aí é mente. Não, pois é, um ser primitivo. Hipoteticamente, um espírito que tem a primeira encarnação. Certo. Nunca vai ser um médico que vai passar informações de espíritos superiores, porque, vamos dizer assim, a máquina dele ainda não tem esses trabalhos já todos. Não dá para passar 220 na máquina de 110. É isso que eu queria dizer assim nesse pensamento. Então, o cérebro do Chico, vamos dizer assim, já é um cérebro que tem informação ali trabalhada. Se o perispírito dele é um modelo biológico, vamos fazer todo esse apanhado. Se está ali, ele tem informação ali muito mais do que tem no meu, né? Então, eu não tenho capacidade de fazer um Parnaso, ainda que eu seja mecânica. O que a gente tem que entender é que eu preciso de um corpo físico perfeito, saudável, para poder materializar. É por isso que ele fala cérebro, gente. Mas a gente está falando, o cérebro tem que ter informação. Pois é, mas é aquilo. Porque, na verdade, quando ele fala cérebro, ele não está dizendo assim, olha, o cérebro é o arquivo. Ele não é o arquivo. Aonde é que está o arquivo? Você está entendendo? O arquivo está lá, aciona nele. Agora, se no arquivo tem, se o espírito tem, e se o cérebro não está bom, ele vai ter como se manifestar? Então, não tem que passar pelo cérebro? Então, olha só. Nesse caso, encontramos no cérebro do médium os elementos apropriados a dar ao nosso pensamento a vestimento da palavra que lhe corresponda. E isto, quer o médium seja intuitivo, semimecânico ou inteiramente mecânico. É por isso que, seja qual for a diversidade dos espíritos que se comunicam com o médium, os ditados que este obtém, ainda que procedendo de espíritos diferentes, trazem, quanto à forma e ao colorido, o cunho que ele é pessoal. Então, leva sempre um pouco de quem? Do médium. Então, a forma, o jeito de se escrever,
Porque lembra que quem está escrevendo é o médium. O que a gente aprendeu? Qual é o bom médium? É o que menos interfere nas comunicações. O que a gente sempre tem que entender é que quando nós falamos de comunicação e quando se fala na palavra mecânico, a gente acha que o médium apagou total e que ele não tem nada a ver. O fato do médium não lembrar, isso não quer dizer que ele não esteve atuando, que ele não esteve ativo. Quando você fala em apagar, o espírito não apaga, gente. O espírito não está em coma. Ele está ali atuando, reparando, e ele se torna responsável, sim, pela comunicação. O que acontece é que quando ele volta do transe, ele apenas não lembra. À noite a gente não dorme? A gente não tem toda uma vida espiritual ativa? A pergunta é, a gente lembra? Mas o fato da gente não lembrar, isso não nos tira da responsabilidade do que nós vivemos na madrugada. E isso não quer dizer, o fato de nós não lembrarmos, que a gente não fez nada, tá? Então, quando você fala em mecânico, o espírito está ali, o médium, a alma, eu vou usar o termo alma, que é o espírito encarnado, a alma está ali e é responsável sim, tá bom? Então, nesse processo da escrita em um outro idioma, a gente já estudou isso. Se você tem dúvida, vai no estudo passado, no nosso estudo anterior, que a gente vai no ticadinho explicando isso, tá bom? Ok? É por isto que seja qual for a diversidade dos espíritos que se comunicam com um médium, os ditados que este obtém, ainda que procedendo de espíritos diferentes, trazem, quanto à forma e ao colorido, o cunho que ele é pessoal, olha que interessante, quanto à forma e ao colorido. Com efeito, apesar de o pensamento não lhe ser de todo estranho, não obstante o assunto esteja fora do âmbito em que ele habitualmente se move, e embora não provenha dele o assunto que nós queremos dizer, nem por isso o médium deixa de exercer influência quanto à forma, pelas qualidades e propriedades inerentes à sua individualidade. A individualidade de quem? Do médium. Agora a gente entende por que espíritos têm preferências por médiuns. Porque ele sabe que vai um pouco do médium. Senão, o que eu quero falar por esse médium não vai ser legal. O que eu quero escrever por esse médium não vai ser legal. Mas por aquele ali vai ser muito melhor. Porque a forma dele, o jeito dele. E quando você fala em forma e jeito, eu também posso falar aí de conduta moral. Você imagina um espírito nobre querendo trazer uma lição maravilhosamente de ordem moral e um médium moral nenhuma? Como é que ele vai revertir o pensamento desse espírito? Não vai. Então, por isso é que os espíritos falam que médios temos muito tempo, de qualidade, pouquíssimos. É exatamente como se observasses panoramas diversos, com lentes matizadas, verdes, brancas ou azuis. Embora os panoramas ou objetos observados sejam inteiramente opostos e independentes uns dos outros, não deixam, por isso, de se afetar uma tonalidade que provém das cores da lente. Então, terá que ver pelaquela lente, e dependendo da cor da lente, vai mudar. Vai estar lá, a imagem vai, mas cada um com a sua cor específica da lente. Isso aqui, porque às vezes nós como espíritas, a gente passa a ter maior confiança porque é um médium mecânico. E esse estudo aqui diz, não, gente, isso independe. Vai sim, sempre um pouco da cor, vamos dizer assim, do médium, né? Responsabilidade. Ele continua ainda explicando, ele diz, melhor ainda, comparemos os médios a esses recipientes de vidro cheios de líquidos coloridos e transparentes que se vê nos mostruários dos laboratórios farmacêuticos. Pois bem, nós somos como luzes que clareiam certos panoramas morais, filosóficos e internos. Através dos médios azuis, verdes ou vermelhos, de tal sorte que os nossos raios luminosos
obrigados a passar através de vidros mais ou menos lapidados, mais ou menos transparentes, isto é, de médios mais ou menos inteligentes. Só chegam aos objetos que desejamos iluminar, tomando a coloração, ou melhor, a forma de dizer própria e particular desses médios. Enfim, para terminar com uma última comparação, nós, os espíritos, somos quais compositores de música que, tendo composto e querendo improvisar uma área, uma música, só tem à mão um piano, um violino, uma flauta, um fagote ou uma gaita de 10 centavos. É incontestável que, com o piano, o violino ou a flauta, executaremos a nossa composição de modo muito compreensível para os nossos ouvintes. Embora os sons produzidos pelo piano, pelo fagote ou pela clarineta sejam essencialmente diferentes entre si, nem por isso a composição deixará de ser idêntica em qualquer desses instrumentos, exceto os matizes do som. Mas se só tivermos à nossa disposição uma gaita de 10 centavos ou um instrumento improvisado, aí está para nós a dificuldade. Explicação melhor que essa, mais simples, impossível. De fato, quando somos obrigados a servir-nos de médiuns pouco adiantados, o nosso trabalho se torna mais demorado e penoso, pois somos forçados a recorrer a formas incompletas, o que constitui para nós uma complicação. Somos então forçados a decompor os nossos pensamentos e a ditar palavra por palavra, letra por letra, representando isso uma fadiga e um aborrecimento. Então aqui, por exemplo, quando ele ditar palavra por palavra, letra por letra, será que também aí não entraria o processo de quando o médium não sabe falar aquele idioma e nem tem no seu arquivo? Só que diz, é muito trabalhoso, né? Algo muito físico, né? Algo muito material, perdão. Representando isso uma fadiga e um aborrecimento, assim como um entrave real à presteza e ao desenvolvimento das nossas manifestações, porque se torna muito mais lento. É por isso que nos sentimos felizes quando encontramos médiuns bem adestrados, bem aparelhados, munidos de materiais prontos a serem utilizados. Bons instrumentos, em suma, porque então o nosso perispírito, atuando sobre o perispírito daquele a quem mediunizamos, nada mais tem a fazer senão impulsionar a mão que nos serve de lapiseira ou de caneta. Já com o médium mal aparelhados, somos obrigados a realizar um trabalho análogo, ou seja, igual ao que executamos quando nos comunicamos por meio de pancadas, isto é, formando letra por letra, palavra por palavra, cada uma das frases que traduzem os pensamentos que queiramos transmitir. Porque, gente, se comunicar por pensamento é algo muito rápido. Agora, imagina ter que ditar letras. É por estas razões que nos dirigimos de preferências às classes cultas e instruídas, para a divulgação do espiritismo e para o desenvolvimento das faculdades mediúnicas escreventes. Então, quando é que eles utilizavam pessoas analfabetas? Era com único propósito. Era trabalhoso para eles? Muito. Era lento demais. Mas era necessário, eles faziam isso para o quê? Comprovar a existência dos espíritos e a comunicabilidade dos espíritos. Não pensem que os espíritos irão se submeter a isso para atender capricho de A, B, C ou D. Ele diz, e para o desenvolvimento das faculdades mediúnicas escreventes, embora seja
Nessas classes que se encontram os indivíduos mais incrédulos, porque é na classe intelectual que a gente encontra realmente os mais incrédulos, mais rebeldes e mais imorais. É que, assim como deixamos hoje aos espíritos galhofeiros e pouco adiantados o exercício das comunicações tangíveis, de pancadas e transportes, assim também os homens pouco sérios preferem o espetáculo dos fenômenos que lhes afetam os olhos ou os ouvidos, aos fenômenos puramente espirituais, meramente psicológicos, né? Então, o povo adorava ver o fenômeno, mas não queria sentar para estudar, né? Muito material, né, gente? Foi bom? Vamos parar aí para que a gente possa ir digerindo esse material devagarzinho. Erasto e Timóteo, só isso, quem está nos respondendo. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Tu fala, eu, Conceição, não estava, mas eu, Espírito. Eu, Espírito, estava. É como se a gente... Por que a gente diz que o médium é um intérprete? Então quer dizer que o mecânico não é intérprete? Entendeu? Quando eu digo médium não é um intérprete? É. Ah, não, mas então o mecânico não é, porque ele não participa de nada. Não, gente, ele participa de tudo. O que está falando isso aqui é o Espírito. Ele está afirmando. Quer seja intuitivo, quer seja semimecânico, quer seja mecânico. Sempre é o Espírito que vai revestir de palavras. Aí a gente vai dizer, mas tia, aquela pessoa que só teve o primário e de repente num transe mediúnico, a gente vai dizer, olha, nessa encarnação ela não desenvolveu, mas ela tem um arquivo e quando ela entra em transe, mesmo ela aciona o seu arquivo, é utilizado o vocabulário dela. O que a gente tem que entender é que eu preciso de um corpo físico perfeito, saudável para poder materializar. É por isso que ele fala cérebro, gente. Mas é aquilo, porque na verdade, quando ele fala cérebro, ele não está dizendo assim, olha, o cérebro é o arquivo. Ele não é o arquivo. Aonde é que está o arquivo? Você está entendendo? O arquivo está lá, aciona nele. Agora, se no arquivo tem, se o espírito tem, e se o cérebro não está bom, ele vai ter como se manifestar? Então não tem que passar pelo cérebro? Assim, concluindo o nosso estudo de hoje, e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? E assim agradecemos a Deus, nosso Pai, agradecemos a Jesus o amor de nossa vida, aos amigos espirituais aqui presentes pelo trabalho e pela assistência. E se Deus nos permitir, até o nosso próximo encontro. Graça te damos, Senhor.